Irmãos e irmãs, boa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. É sempre bom quando nós temos o privilégio de ouvir a palavra do Senhor, de estarmos reunidos como igreja, como povo do Senhor, para adorar o Senhor na beleza da sua santidade e meditarmos na palavra do Senhor. Nós estamos numa série de pregações na primeira carta de Paulo aos Coríntios e hoje nós vamos concluir o primeiro bloco temático dessa carta, que constitui-se dos 4 primeiros capítulos, que tratam das divisões na igreja de Corinto. Já foram 11 pregações nesse primeiro bloco, com a de hoje serão 12 mensagens nessa primeira parte. E a partir da próxima mensagem, no domingo que vem, nós estaremos iniciando o segundo bloco temático da carta, que é o capítulo 5 e 6, que trata de disciplina na igreja, disciplina eclesiástica. Então, gostaria de convidar os irmãos para juntos abrirmos as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 14 a 21. Palavra do Senhor para os nossos corações. 1 Coríntios 4, 14 a 21. Eu estou lendo na versão King James atualizada, que é a que nós estamos utilizando nesta série. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 4, 14 ao 21. Não vos escrevo dessa forma com a intenção de vos envergonhar, mas para vos advertir como a meus filhos amados. Pois, ainda que venhais a ter 10.000 tutores em Cristo, não terias, entretanto, muitos pais, porquanto, em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por intermédio do Evangelho. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Por esse motivo, vos estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos trará a lembrança, o modo como vivo em Cristo Jesus, em conformidade com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Alguns de vós se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitar-vos. Contudo, em breve irei visitar-vos, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses soberbos, mas que poder eles realmente têm. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O que preferis? Devo ir visitar-vos com a vara da disciplina ou com amor e espírito de mansidão? Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos abra a porta-palavra e fale ao nosso coração em nome de Jesus. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra tão preciosa que o apóstolo Paulo traz ao nosso coração. Te agradeço por essa carta que tem sido fonte de consolo, de instrução, de edificação para a minha vida e para a vida da tua igreja. E agora que nós estaremos meditando mais uma vez, eu quero te suplicar, meu Pai, que o teu Espírito Santo, que inspirou esse texto, possa falar ao nosso coração, possa nos iluminar, nos dar discernimento espiritual, nos dar a visão correta daquilo que nós devemos fazer e crer à luz da tua palavra. É em Cristo Jesus que eu te oro e desde já te agradeço, hoje e sempre. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar o texto sagrado da palavra do Senhor. O tema da nossa mensagem nesta noite, baseado neste parágrafo do capítulo 4, encerrando assim o capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, é exortações de um pai espiritual. Exortações de um pai espiritual. É interessante, à guisa de introdução, destacar alguns pontos aqui para a gente poder entender esse texto. O argumento que Paulo inicia lá no versículo 10 do capítulo 1
ele tinha terminado já. Paulo está tratando do tema das divisões, e Paulo usou 5 argumentos contra as divisões da igreja. Mas Paulo não para, porque ele está ainda tratando da sua autoridade diante da igreja de Corinto, do seu apostolado. E aí nós temos o capítulo 4, onde Paulo vai falar sobre o que é um pastor, qual a sua função, qual é a sua tarefa, como é que ele deve ser considerado, visto, analisado. Depois ele vai chamar a atenção da igreja de Corinto, e nós vimos aqui as ironias que Paulo utilizou com aquela igreja. Ele pegou pesado com aquela igreja que tinha uma visão de si mesmo, soberba, presunçosa, achavam que já tinham chegado lá, tinham uma escatologia ultra realizada, e que estavam acima da média, que Paulo era fraco, eles eram espirituais, eles falavam já até na língua dos anjos, eles tinham todos os dons, eles estavam já vivendo assim uma espiritualidade lá em cima, e Paulo lá embaixo. E Paulo vai, do verso 6 até o verso 13 dessa carta, Paulo vai exortar aqueles irmãos e vai ironizar, vai ser sarcástico com eles, dizendo assim: quisera que vocês já estivessem reinando para que eu reinasse com vocês. Vocês, na verdade, estão inchados, vocês estão cheios de orgulho, de soberba. E Paulo bateu pesado. Mas Paulo é um pastor, Paulo não é um déspota, Paulo é um pastor. E como ele acabou de bater muito pesado na igreja, Paulo agora vai encerrar este capítulo e este primeiro bloco de ensinos da carta, falando como um pai espiritual. Ele vai exortar a igreja, ele continua exortando, mas ele exorta como um pai. Então você tem aqui a figura do pastor sendo um pai para a igreja, um pai espiritual. E não é por acaso que Paulo vai utilizar essa imagem aqui. Ele já utilizou a imagem do servo e agora está utilizando a imagem do pai. E por que ele está fazendo isso? Porque ele está ressaltando a sua autoridade apostólica. Mas como é que Paulo vai continuar defendendo diante da igreja a sua autoridade apostólica, se ele acabou de falar que nós somos servos, e os servos mais simples? Então, como Paulo pode, ao mesmo tempo que ele vai exercer autoridade sobre a igreja, não desmanchar a imagem que ele acabou de construir de humildade e de alguém que está a serviço da igreja do Senhor? Então, Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, ele vai usar a figura do pai. Por que a figura do pai? Porque ao mesmo tempo que o pai é essa figura de autoridade, que é o que ele está defendendo, também está revestido de amor. Mas não só amor, também de disciplina. Então, nessa imagem, Paulo consegue juntar tudo aquilo que ele quer. Ele quer trazer de volta a igreja para reconhecer a sua autoridade. Ele se coloca como pai, o pai espiritual. Mas ele precisa exortar aquela igreja. E ele acabou de dizer que é um servo, mas ele agora vai exortar como pai espiritual. E o pai tem autoridade para exortar o filho. E ele vai concluir esse capítulo 4, dizendo que o pai também, ele pode disciplinar o filho, ele deve disciplinar o seu filho. E isso não tira a autoridade, não tira as imagens que Paulo utilizou anteriormente. E, dessa forma, ele já está preparando o caminho para aquilo que ele vai falar no capítulo 5 e 6, onde ele vai tratar especificamente de disciplina. Ele vai tratar de um caso de incesto na igreja, que tinha um jovem gostando da mulher de seu próprio pai. Ele vai tratar de prostituição que estava havendo naquela igreja, a turma que ia para os templos pagãos se prostituir com as prostitutas cultuais. E ele vai tratar de problemas na igreja, onde irmãos
por demandas dessa vida, estavam colocando outros na justiça, estavam levando as entranhas da igreja para os tribunais seculares, expondo assim a desonra da igreja diante dos tribunais. Então, é esse o pano de fundo do texto para que a gente possa entender esse texto. Então, olha como é que Paulo começa aqui no versículo 14. Ele diz assim: não vos escrevo dessa forma com a intenção de vos envergonhar, mas para vos advertir como a meus filhos amados. Como assim, Paulo? Paulo foi duro, Paulo foi irônico, Paulo foi sarcástico, Paulo bateu pesado naquela igreja, e se ele não tivesse escrito esse próximo parágrafo, e o texto tivesse encerrado no versículo 13, nós iríamos dizer assim: Paulo bateu pesado e envergonhou a igreja de Corinto. O propósito dele era usar de ironia para envergonhar aquela igreja, e ele conseguiu. Mas aqui, no verso 14, Paulo não deixa essa dúvida para nós. Ele diz assim: meus irmãos, igreja de Corinto, eu não escrevi dessa forma, eu não falei com ironia ou batendo pesado em vocês como eu fiz agora, com o intuito de envergonhar vocês. Quando eu falei essas coisas anteriormente, não foi com o intuito de envergonhar a igreja do Senhor. É claro que Paulo está escrevendo isso aqui porque ele sabe que na hora que a igreja lê as ironias que ele colocou ali, a igreja vai ficar envergonhada. Mas esse é o resultado da palavra. Isso aqui é muito importante, meus irmãos, a gente entender. Porque Paulo foi irônico? Foi. Paulo foi duro? Foi. Mas Paulo não foi irônico e duro. Paulo não usou essa estratégia com um fim em si mesmo. Paulo não estava fazendo aquilo ali para envergonhar a igreja. Paulo não estava fazendo aquilo ali porque ele queria, de certa forma, se colocar acima da igreja. Não. E ele está dizendo aqui: não vos escrevo dessa forma com a intenção de vos envergonhar, mas para vos advertir, ou admoestar, ou exortar vocês como a meus filhos amados. E a palavra que ele usa aqui na versão colocou advertir, eu acho que na de vocês tem admoestar ou exortar. Pode ser traduzida dessas três formas. Mas a palavra no texto grego, ela é usada para o aconselhamento, esse aconselhamento que confronta, esse aconselhamento bíblico que leva você a refletir. O alvo de Paulo aqui é chegar à mente e o coração dos coríntios, e ele vai usar de todos os recursos lícitos, legais, para chegar à mente dos coríntios. E aí ele viu que se ele não usasse de ironia, se ele não fosse duro, se ele não fizesse aquilo que ele fez anteriormente, ele não chegaria ao coração da igreja. Por isso que ele usou de ironia. Mas ele fez isso com quê? Com que intenção? De exortar, de aconselhar, de advertir, de admoestar, de trazer a mente daqueles irmãos para ele, assim como um pai faz com os seus filhos. E ele diz aqui: filhos amados. Isso aqui é muito importante para nós, porque um pai de verdade, ele vai exortar o seu filho. E ele vai muitas vezes até usar de ironia. Ele vai ser duro. Ele vai ser taxativo naquilo que ele está dizendo. Mas um pai de verdade, ele não tem o propósito de expor o seu filho à vergonha pública diante das pessoas. Ele está fazendo isso porque ele ama, porque ele quer o bem. E Paulo é esse pai que quer o bem dos seus filhos amados. Agora, um ponto aqui interessante, meus irmãos, é que essa igreja aqui, se você for olhar a relação de Paulo com essa igreja, e eu tenho destacado isso por A mais B,
essa igreja, a última coisa que Paulo deveria dizer dela era que eram seus filhos amados. Porque essa igreja aqui, ela foi muito cruel com o apóstolo Paulo. Muito cruel. Examine a relação de Paulo com a igreja de Corinto. Leia as duas cartas. Medite nas entrelinhas. Veja como essa igreja tratou Paulo. Ele vai falar aqui de uma visita que ele quer fazer à igreja. E na segunda carta, logo no início, capítulo 1 e 2, ele fala dessa visita aqui, que ele tinha planejado. E quando ele chegou ali na igreja, para visitar essa igreja que ele considera como filhos amados, que ele não quis envergonhá-los, quando ele chegou ali naquela igreja, ele foi tratado mal. E quando ele escreve a segunda carta, ele diz: eu decidi que nunca mais quero estar com vocês em tristeza. Nunca mais eu quero pisar aí para que eu seja entristecido como eu fui dessa última vez que eu estive. Então, Paulo está chamando de filhos amados uma igreja rebelde, complicada, orgulhosa, e Paulo está fazendo de tudo para trazer esses irmãos ao seu coração. É um pai que ama seu filho, que seu filho dá trabalho, que seu filho muitas vezes precisa ser exortado de forma dura. O pai não quer envergonhá-lo diante das pessoas, não quer envergonhá-lo diante da sociedade, está sendo duro com ele para o bem dele, está exortando ele para o bem dele. Aí, olha como é que Paulo vai defender essa questão da paternidade dele para com a igreja. Então ele diz: não vos escrevo dessa forma com a intenção de vos envergonhar, mas para vos advertir como a meus filhos amados. Pois, ainda que venhais a ter 1000 tutores em Cristo, não tendes, entretanto, muitos pais, porquanto em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por intermédio do Evangelho. Que coisa maravilhosa. Ele está ressaltando essa imagem, essa figura do pai espiritual da igreja de Corinto. E ele vai usar palavras interessantes aqui. Ele vai contrastar a figura do pai para a figura do tutor, que não pode ser confundida aqui com o mestre, é um tutor. E qual é a ideia aqui? No contexto greco-romano, os pais, geralmente, eles pegavam um escravo mais velho, um escravo de confiança, e ele denominava aquele escravo como o tutor. A palavra no grego é de onde vem a nossa palavra pedagogo. A palavra na língua original é pedagogo. O que era o pedagogo, o tutor, no contexto lá que Paulo está escrevendo? Era alguém, um escravo, que o pai de família dizia: você vai ser o pedagogo, o tutor, o responsável pelo meu filho. Ele não era o mestre daquele filho. Qual era a responsabilidade do pedagogo? Era todo dia pegar a criança e levar para a escola, para o mestre, para que o mestre instruísse aquela criança. Então, essa era a função. Ele cuidava da criança, ele tratava daquela criança, ele protegia aquela criança durante a caminhada e ele levava e trazia aquela criança do seu ambiente educacional. Ele era responsável por essa criança. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto assim: olha, igreja de Corinto, eu sou o pai de vocês. E vocês podem ter 1000, 10.000, milhares de tutores ou de pedagogos entre vocês, de instrutores para vocês, mas vocês só têm um pai, e o pai de vocês sou eu. Eu sou o pai de vocês. Eu gerei vocês em Cristo Jesus. É claro que quando Paulo está dizendo isso, ele está fazendo um contraste entre ele como pai, a figura do pai espiritual, e os líderes que a igreja de Corinto está dando espaço. Os pastores que passaram por ali, ou que estão influenciando a igreja,
ou mesmo a imagem de Apolo, de Pedro, quando a igreja está dizendo assim, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de fulano, de Beltrano, eu não sou de Paulo. Havia uma rejeição ao apóstolo Paulo. Aí Paulo está dizendo, igreja de Corinto, não tem nenhum problema vocês terem aí os seus pregadores, os seus pastores, os seus tutores. Agora, vocês podem ter milhares de tutores, mas vocês só têm um pai. Eu sou o pai de vocês. Eu gerei vocês em Cristo Jesus. E por isso que eu estou exortando vocês, eu estou admoestando vocês como um pai ao filho que ama. Não é bonito isso? A argumentação de Paulo para ressaltar a sua autoridade. Veja, meus irmãos, ele está mostrando para aquela igreja que a igreja está rejeitando o pai, a autoridade do pai espiritual. Mas ele está fazendo isso com amor. Ele está fazendo isso com a imagem fantástica, extraordinária, que é a imagem do Pai. E ele não, ao mesmo tempo, ele não despreza os outros pastores, Apolo, Pedro, ou aqueles que possam vir a participar da igreja de Corinto, mas ele está dizendo assim, igreja de Corinto, valorize aí os seus tutores. Pode valorizar os tutores que você tem. Agora, não esqueça que vocês existem, que a igreja existe, porque eu gerei vocês em Cristo Jesus. Então, quando vocês estão me abandonando em prol de fulano, de Beltrano, disso, daquilo, vocês estão abrindo mão do pai espiritual de vocês. É como a criança que disse assim, não quero saber mais de meu pai, eu vou saber agora do meu tutor. Mas o tutor não é o pai. O tutor é alguém que foi responsável por aquela criança, uma responsabilidade delegada pelo pai da criança. Mas ele não é o pai. Mas a criança poderia dizer, não, eu gosto mais do meu tutor, porque eu passo o dia com ele, ele é legal comigo, ele dá tudo que eu quero, ele faz tudo que eu quero. Meu pai não. Então era isso que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Então é muito bonito a gente ver como Paulo está ressaltando a sua autoridade, ao mesmo tempo sem perder a humildade, sem perder a visão de servo, sem perder a visão de alguém que está buscando o coração da igreja. Ele está querendo trazer de volta a igreja, mas ele está indo no caminho do coração. Não vos escrevo dessa forma com a intenção de vos envergonhar, mas para vos advertir como a meus filhos amados. Pois, ainda que venhais a ter 1000 tutores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porquanto em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por intermédio do Evangelho. Antes de entrar nessa parte aqui, que ele diz que gerou aquela igreja por intermédio do Evangelho, veja que coisa interessante aqui, meus irmãos, essa imagem que Paulo está pintando de pai. Há um tempo atrás, eu conversando com um amigo, que o filho dando trabalho, fazendo tudo, envergonhando, fazendo tudo que não presta, e aquele pai lutando com ele, tentando, ajudando, estendendo a mão, abrindo a casa, fazendo tudo. E aí, eu perguntei, mas você vai deixar ele lhe prejudicar assim, desse jeito? Ele está lhe prejudicando em todas as áreas e você vai deixar? E aquele irmão contou para mim uma história interessante. Ele disse que uma vez chegou para o pastor presidente da Assembleia de Deus, aqui no nosso estado, que foi pastor há 50 anos atrás. E ele chegou para esse pastor para fazer a denúncia de um outro pastor, que não aguentava mais aquele pastor, que aquele pastor dava muito trabalho, era muito rebelde. E esse pastor chegou e disse assim, pastor fulano, eu vim aqui entregar Cicrano, eu não quero mais lidar com ele, ele dá muito trabalho, e eu vim dizer ao senhor que eu não quero mais ele lá na congregação. E aí aquele pastor presidente olhou para esse outro e disse assim, fulano, Cicrano é como um filho ruim, que a gente não abre mão dele. A gente precisa amar ele. Porque se a gente jogar fora, vai ser pior. Então, ele é para mim como um filho ruim, que dá trabalho, que esperneia,
mas eu não posso abrir mão da vida dele. E aí aquele colega disse que saiu dali com a lição no coração e mudou a abordagem com aquele pastor e resolveu a situação. Começou a tratar de forma diferente. Então, é isso que Paulo está fazendo. A igreja de Corinto era uma igreja ruim, carne de pescoço. É só você ler a carta. É só você ler as duas cartas. É só você olhar. Mas Paulo não abre mão porque ele é pai. Ele gerou esse povo. E ele ama. Existe um vínculo com esse povo. O verdadeiro pastor é aquele que ama a igreja. Ele não quer usar a igreja em benefício próprio. Ele ama aquelas ovelhas. Ele se importa com aquelas ovelhas. E é interessante que, geralmente, o coração bate mais forte por aqueles que são mais ruins, que dá mais trabalho. E você quer fazer de tudo para recuperar aquela pessoa, para ver se ela muda, para ver se ela volta a ser alguém que realmente glorifique o nome do Senhor. Agora, veja o que Paulo diz aqui, que é extremamente importante, irmãos. Ele diz assim: eu vos gerei em Cristo Jesus. Eu mesmo os gerei por intermédio do Evangelho. Que coisa maravilhosa. Porque o que Paulo está dizendo aqui, ele está relembrando. Veja que desde o capítulo 3, ele vem argumentando com a igreja de Corinto, baseado em dois pontos principais. Primeiro, que ele é o fundador da igreja, e por causa disso ele tem autoridade sobre a igreja. Ele agora argumenta que ele é o pai, se ele é pai, ele tem autoridade. E agora ele vai dizer que fundou aquela igreja e que ganhou aqueles irmãos pelo Evangelho. Ele gerou aqueles irmãos pelo Evangelho. E aqui, mais uma vez, Paulo está voltando ao capítulo 1. Tudo é em Cristo, por Cristo, para a glória de Cristo. Paulo não está chamando a glória para si mesmo. Ele está dizendo assim: igreja de Corinto, eu sou o pai de vocês. Mas sabe como é que eu gerei vocês? Pelo Evangelho em Cristo Jesus. A ênfase é o Evangelho, é Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. Eu mesmo gerei vocês por intermédio do Evangelho. Quando eu estive aí, eu preguei o Evangelho de Cristo. E vocês foram gerados pelo Evangelho. Então, sou pai espiritual de vocês. E ele dá toda a glória, toda a honra, ele dá toda a ênfase ao Evangelho e a Cristo Jesus, não a ele. O mérito não é dele. Ele se tornou pai por causa do Evangelho e de Cristo Jesus naquela igreja. Então, essa é a primeira parte do texto, que deve falar muito ao nosso coração. Paulo é esse pai espiritual. Paulo é esse pai que ama aqueles filhos amados, mesmo sem eles merecer. Mesmo sem eles estarem fazendo por onde, mesmo eles dando trabalho, Paulo ama esses irmãos. Por quê? Porque ele gerou esses irmãos em Cristo Jesus. E agora eles estão indo atrás de tutores, de pastores, de outros mestres, de outras pessoas e esquecendo o pai espiritual deles. Algumas coisas a gente já pode colocar aqui para a nossa reflexão, meus irmãos, para que eu não perca lá no final. Primeiro, as igrejas precisam valorizar mais os seus fundadores, os seus pastores, que foram pai espiritual. Nós somos muito ingratos, irmão. A gente esquece facilmente aqueles que Deus usou para nos trazer a fé. A gente esquece facilmente aqueles que Deus usou para nos estender a mão na hora que a gente mais precisava. A gente esquece facilmente aqueles que são os pais espirituais da igreja. A gente esquece de valorizar essas pessoas. Paulo chegou ali, passou 1 ano e 8 meses, pregou o Evangelho, passou dificuldades naquela cidade, mas plantou a igreja, deixou a igreja estruturada, vai para Éfeso. 2 anos depois, chegou um pastorzinho lá novo, chegou outro pregador, a igreja já está descartando Paulo e olhando para aquele ali e esquecendo a história, o passado, esquecendo aqueles lá de trás. E isso é comum nas nossas igrejas, é muito comum. Enquanto você está à frente da igreja é uma coisa, no dia que você é jubilado, ou no dia que você entrega a igreja ou vai para outro lugar,
parece que a relação acabou. Então, chegou outros, chamou a atenção. E aí a igreja esquece os primeiros. Esquece os primeiros pastores. Eu louvo a Deus, porque aqui na nossa igreja, nós temos feito de tudo para honrar o pai espiritual dessa igreja, que é o pastor Enoque. Nós temos dificuldades, muitas vezes, em não honrar da forma devida? Temos. A gente poderia fazer mais. Mas desde quando eu assumi Pirangi, e quem conhece aqui sabe muito bem, que eu tenho procurado dar honra ao pastor Enoque. E um dia, um colega veio me questionar por que eu dava muita ênfase ao pastor Enoque na igreja. Eu disse: meu irmão, se hoje eu sou pastor, se hoje eu estou em Natal, se hoje eu dirijo a igreja do Pirangi, é porque um dia lá atrás, Deus usou esse velhinho aí para me abençoar. Então, quem sou eu para desprezar aquele que é o pai espiritual dessa igreja, o fundador dessa igreja, e que foi o homem que Deus usou para que eu estivesse aqui? Quem sou eu para fazer isso? Então, é isso que Paulo está dizendo, valorizar o pai espiritual. A outra coisa, nós os pastores precisamos amar mais a igreja. Irmãos, é fácil? Não. Tem que ser sincero com você. É fácil você amar quem lhe rejeita, quem lhe dá coice, quem fala mal de você, quem está prejudicando você? Não. Mas o pastor, ele tem que ser esse pai. Ele não é um déspota, ele não é um tirano, ele tem que ser pai e cuidar de todos. Isso é um pastor de verdade. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que tem que fazer. E muitas vezes a gente tem que fazer como aquele pastor da Assembleia falou para o outro. Eu tenho que tratar essa pessoa como um filho rebelde, como um filho que dá trabalho, mas eu não posso abrir mão da vida dele. Eu acho que uma das coisas que nós perdemos na história da igreja, no evangelicalismo, é essa visão do pastor como um pai espiritual. A igreja católica manteve, chama até de padre, que quer dizer pai. Então, o líder na igreja católica é o pai, é o padre. Durante toda a história da igreja, a visão realmente que se tinha é de um pai espiritual. O pastor é um pai da igreja, é alguém que cuida da igreja, que ama a igreja, que deve olhar a igreja como filhos amados, assim como Paulo fez. Mas a terceira coisa que a gente tem que olhar aqui é que o pastor nunca deve esquecer de tributar ao Senhor a glória devida. Paulo está dizendo: eu sou pai de vocês, mas não por mérito próprio. Eu sou pai de vocês porque eu gerei vocês em Cristo por meio da pregação do Evangelho. Eu gerei vocês em Cristo Jesus. Eu gerei vocês pelo Evangelho. Então ele está tributando ao Senhor toda a glória. Aí ele continua dizendo o seguinte: sendo assim, já que eu sou o pai de vocês, esse pai espiritual de vocês, e que vocês devem honrar como pai espiritual, porque vocês podem ter muitos pastores, muitos tutores, mas vocês só têm um pai. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Veja que autoridade esse pai tem. Ele está olhando para a igreja e dizendo assim: igreja de Corinto, eu sou o pai de vocês. E eu estou dizendo isso para vocês porque vocês estão errados quando vocês estão indo atrás de mestres dos mais diversos e esquecendo o pai de vocês. E como pai de vocês, que gerou vocês em Cristo, que pregou o Evangelho para vocês e que ama vocês de coração, eu quero dizer para vocês: olhem para mim e imite a minha vida. Eu não tenho para vocês somente um discurso, eu tenho para vocês uma vida a apresentar. Paulo não é um teólogo que está simplesmente ensinando ética, moral, princípios teológicos para a igreja. Paulo está ensinando vida. E ele diz: imitem a mim. Eu suplico a vocês que, sendo o pai espiritual de vocês, sendo essa figura de autoridade na vida de vocês, vocês se espelhem em mim, olhem para mim e imitem a minha vida. Sejam meus imitadores.
Alguém já disse que o exemplo não é uma forma de ensinar, é a única forma eficaz de ensinar. Tem outro ditado que diz que o discurso convence, mas o exemplo arrasta. Alguns atribuem a Calvino, não sei até que ponto é verdade, mas diz que Calvino dizia que há 3 formas de ensinar: exemplo, exemplo e exemplo. Tem muito pai que perde a autoridade diante dos seus filhos, e uma das causas é porque ele está dizendo uma coisa para o filho e fazendo outra. Porque o filho está olhando para ele e vendo que a vida dele não condiz com o discurso, com a retórica, com aquilo que está sendo ensinado. Então Paulo está dizendo: igreja de Corinto, eu amo vocês. Vocês são meus filhos amados. Eu sei que vocês estão me rejeitando, que vocês estão abrindo mão da minha vida, que vocês não querem mais saber de mim, mas independente dos tutores que vocês têm, eu sou o pai de vocês espiritual. Eu gerei vocês em Cristo. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, com autoridade, não que Paulo se visse perfeito, mas Paulo tem autoridade diante da igreja de dizer assim: imitem a mim. Eu sou um pai que preguei o evangelho para vocês, que vos gerei em Cristo, e eu sei do comportamento que eu tive entre vocês, e eu digo para vocês: olhem para a minha vida. É muito difícil isso aqui, meus irmãos, porque naturalmente o pastor está exposto. Se tem uma pessoa na igreja que está exposta, é o pastor. Mas o pastor precisa, ao mesmo tempo que ele olha para si e ele sabe que ele não é perfeito, que ele não é alguém que a gente possa olhar e dizer que é um anjo, mas ele precisa ter coragem de fazer como Paulo está fazendo aqui. Igreja, eu estou pregando para vocês uma coisa, e olhem para a minha vida e imitem aquilo que eu estou fazendo. O evangelho que eu estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim. Nós comemos da mesma comida. Lembra que o pastor é um mordomo que está servindo a mesa? A comida quem colocou foi o dono da casa. A comida é para todos. Nós comemos da mesma comida. É claro que também aqui Paulo está falando como um apóstolo. Existe uma autoridade apostólica aqui que os pastores, depois dos apóstolos, não têm. Mas o que Paulo está dizendo aqui é muito sério. Pastor Hernandes tem um livro que eu já li inúmeras vezes esse livro e recomendo. Talvez seja o livro mais vendido do pastor Hernandes. Piedade e Paixão. Eu acho que de todas as obras do pastor Hernandes, e eu tenho todos os livros dele, inclusive o último lançamento agora, que foi dos Salmos, de todas as obras, esse é o livro especial. Piedade e Paixão. E o subtítulo dele é: A vida do ministro é a vida do seu ministério. A única coisa que um pastor tem é a sua vida. Se ele perder a sua vida, se ele perder a sua reputação diante da igreja, se ele não tiver condições de chegar diante da igreja e dizer assim: irmãos, eu estou pregando para vocês, mas o que eu estou pregando para vocês eu aplico na minha vida. E eu procuro viver, não é que eu seja perfeito, não é que eu acerte em tudo, mas eu estou pregando para vocês e eu aplico na minha vida e eu digo assim: me imitem, vamos fazer juntos, vamos caminhar. Não é aquela história, né? Lá no sertão tinha muito isso. Tinha um líder religioso lá que dizia no microfone da catedral da cidade e saía nas rádios, na televisão, tudo: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. No sermão ele era perfeito, mas terminava a missa, estava na mesa de bar, ou estava fazendo outras coisas. E aí, quando a turma começava a comentar, ele, na outra semana, ele dizia: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Biblicamente, isso não existe. Biblicamente é: imitem a minha vida. Eu sou o pai de vocês espiritual. Eu sou o líder de vocês. E vocês não devem simplesmente ouvir o meu sermão. Vocês devem imitar a minha vida. Aqui, meus irmãos, mostra o peso do ministério pastoral.
Eu li um livro há muitos anos atrás, inclusive eu emprestei esse livro. Se o cananeu que pegou estiver assistindo, por favor, devolva o meu livro. Esse livro se perdeu e é um livro que não vende mais. O tema do livro é O Jovem Pastor. Antigo demais. E no início, o autor diz assim: o pastor mora numa casa de vidro. Numa casa de vidro. São duas coisas que me chamam a atenção nesse livro. Primeiro é essa. Ele argumenta que a vida do pastor, a família do pastor está exposta. Ele mora numa casa de vidro, todo mundo está vendo. Talvez hoje nós diríamos que é um reality show, né? Está todo mundo observando ali a vida do pastor. Ele tem que ter consciência disso. Não tem como fugir disso. Não tem. Não tem. E a outra coisa que me chama a atenção nesse livro antigo, né, é que o autor conta uma história de um jovem que foi ser avaliado no presbitério para se tornar um pastor, e fizeram a pergunta para ele se ele acreditava na existência do diabo. E ele era um teólogo liberal. Ele disse que não, que o diabo era um mito, que ele não acreditava na existência do diabo, de demônios e tal. Era como o padre Quevedo, né? Dizia: se existe demônio, entra aqui no meu dedo. Então, esse jovem seminarista era um liberal, não acreditava. E aí o presbitério disse assim: vamos reprovar. Não tem como ordenar um pastor que não acredita na existência do diabo. E discussão vai, discussão vem. Aí um pastor experiente, um velhinho, pediu a palavra. Senhor presidente, foi dada a palavra, e o velhinho disse assim: ordene o rapaz. Ordene. Disse: meu irmão, ele não acredita que existe o diabo. Aí o velhinho disse: ordena ele e ponha numa igreja que em 2 meses ele vai ter certeza. Certeza absoluta. Ordena o rapaz e bota à frente da igreja. Então, voltando aqui, o pastor precisa ter essa consciência que ele mora numa casa de vidro e que ele tem que ter essa autoridade de dizer para a igreja: meus irmãos, olhem para mim. Olhem para mim. E isso, meus irmãos, é um peso muito grande para o ministério pastoral. Aí, para confirmar o que Paulo está dizendo, olha como é que ele continua. Por este motivo, porque ele está dizendo para a igreja que a igreja imite ele, a vida dele, as obras dele, a maneira como ele aplica o evangelho na sua vida. Por este motivo, vos estou enviando Timóteo. Aí ele diz: meu filho amado e fiel no Senhor. Igreja de Corinto, eu estou pedindo para vocês, suplicando a vocês que imitem a minha vida. E porque eu estou fazendo esse pedido para vocês, eu vou enviar Timóteo. Estou enviando Timóteo até vocês. Aí ele reforça: meu filho amado. Timóteo não é só um cooperador de Paulo. Timóteo não é só um obreiro que Paulo envia para missões especiais, como a gente vê em outras cartas. Timóteo é filho amado de Paulo, é um filho querido do apóstolo Paulo. Mas não só isso. Paulo diz assim: e fiel no Senhor. Fiel no Senhor. Lembra da expressão no versículo 2? O que se requer dos despenseiros é que eles sejam fiéis. É que ele seja fiel. É pistos. E Paulo vai usar a mesma expressão aqui para Timóteo. Por que ele está fazendo isso? Olha como é que ele diz aqui. O qual, Timóteo, né, vos trará à lembrança o modo como vivo em Cristo Jesus, em conformidade com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Olha que coisa interessante aqui. Vamos ver a argumentação de Paulo. A lógica do parágrafo. Ele está ressaltando a sua autoridade. Aí ele usa a imagem do pai, que tem autoridade. Ele não quer perder a visão de humildade que ele vem defendendo ao longo desses capítulos anteriores, de servo, de humildade, de alguém que está ali servindo a igreja de forma humilde. Então, a figura do pai junta essas duas coisas. Ao mesmo tempo que ele é autoridade, ele é alguém que ama, ele é alguém que está cuidando, que está servindo.
Aí ele vai dizer para a igreja que, como ele é um pai que ama a igreja e que gerou aquela igreja no Evangelho, em Cristo Jesus, ele tem consciência que aquela igreja ali não nasceu de uma forma qualquer. A igreja nasceu a partir da pregação pura, genuína do Evangelho que ele pregou de Cristo Jesus. Ele diz: olhem para a minha vida e imitem a minha vida. Paulo já está dando uma deixa aqui, meus irmãos, para que a igreja compare ele com os falsos mestres. Olhe para a vida dele e olhe para os outros. Olhe para o amor que ele tinha para com a igreja e olhe para os outros que estavam ali se infiltrando na igreja, e ele vai defender isso mais na segunda carta. Aí, para reforçar o que ele está dizendo, Timóteo ia fazer uma visita à igreja. Existe uma discussão aqui, porque não sei qual é a tradução que você tem aí, mas o texto grego ele é ambíguo nesse sentido, se Timóteo já tinha ido ou se ele estava indo. Há essas duas possibilidades de tradução. A maioria dos estudiosos entende que Timóteo ainda vai aqui. A ideia é, Timóteo está indo aí aonde está vocês. Eu estou enviando Timóteo, talvez até com a carta de Corinto. Mas Paulo, se Paulo está sendo rejeitado em Corinto, imagine Timóteo. E a igreja sabe que Timóteo é assim com Paulo. É filho na fé de Paulo, é o cara que Paulo manda para as missões especiais que ele tem. Era o jovem de confiança do apóstolo Paulo. Aí Paulo, preocupado como é que a igreja iria receber Timóteo, Paulo já está preparando a mentalidade da igreja para receber Timóteo. Mas não só isso. Ele quer que Timóteo mostre para aquela igreja, Timóteo que acompanha Paulo, que conhece Paulo, que sabe da vida, do comportamento, dos ensinos de Paulo, ele quer que Timóteo seja uma prova viva diante daquela igreja que Paulo é alguém que prega e vive o que prega. Então, ele diz, olha, por este motivo vos estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos trará a lembrança, o modo como vivo em Cristo Jesus, em conformidade com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Igreja de Corinto, eu estou enviando a vocês Timóteo, e Timóteo vai testemunhar para vocês. Ele é um filho amado, ele é um obreiro fiel, ele é um homem de Deus, é isso que ele está dizendo. Vocês devem receber ele da melhor forma possível. E Timóteo vai testemunhar para vocês que eu vivo o que prego, eu vivo aquilo que eu ensino a respeito de Cristo Jesus e do Evangelho. Isso em todas as igrejas que eu passei ou que eu ainda possa passar. Oh, meus irmãos, que coisa linda, que coisa extraordinária. E que deve nos alertar. Porque tem pastor que não pode mais voltar nas igrejas que ele já pastoreou. Porque tem pastor que não pode dizer isso aqui. Tem pastor que não pode dizer que vive o que prega. Não pode dizer. Porque o discurso é um, a vida é outra. E Timóteo convivia com Paulo. Veja que era alguém que convivia com Paulo. No dia a dia de Paulo, que é quem realmente conhece você. Quem realmente sabe quem você é. Diz um ditado que, quer saber quem é uma pessoa? Coma um saco de sal com ele. Mas não é de 1 quilo não, é o saco grande, de 60 quilos. Aí você vai ter mais ou menos noção de quem é a pessoa. Timóteo foi companheiro de Paulo em várias viagens. Timóteo conhece Paulo, já foi para missões que Paulo pediu. E Timóteo pode testemunhar a respeito de Paulo. Timóteo poderia dizer para aquela igreja, Paulo não é perfeito, irmãos. Agora eu queria dizer para vocês que o que Paulo prega, ele procura viver na sua vida. Ele vive. E isso não numa igreja, isso não em um momento, mas por toda parte, em todas as igrejas. Ele não deixou rastro. Ele não deixou pendências. Ele não saiu fechando portas. Em todas as igrejas, ele é alguém digno de ser imitado.
Que desafio para nós, pastores, que desafio para um pai espiritual, que desafio para a minha vida. Porque a questão não é como você começa, é como você termina. A questão não é como você chega, é como você sai. A questão é que rastro você deixou. O que você fez testemunha a seu respeito. Então Paulo diz, eu estou enviando Timóteo para vocês. Só que agora, ele vai mudar o tom. E Paulo, à medida que ele está escrevendo a carta, e quando a gente lê com mais vagar, com mais acuidade, quando a gente lê com mais reflexão, a gente vê a mudança de tom. Paulo vai lembrando de algumas coisas. Lembra que ele teve informação a partir dos membros da casa de Cloé, que ele vai colocar agora mais na frente. A comissão que veio lá de Corinto, né? Fortunato e Arcaico e Estéfanas vieram. E a carta que a igreja de Corinto mandou relatando algumas coisas. E aí Paulo lembra de irmãos da igreja de Corinto. Ele está escrevendo, ele está visualizando a igreja. O pastor conhece a igreja, ele sabe quem é quem. Ele sabe quais são os membros. Aí Paulo muda o tom e ele vai começar a ser duro. Ele está sendo amoroso até aqui. Ele é um pai espiritual que ama a igreja. Ele está ressaltando o amor pela igreja. Ele está mostrando que ele é um pai digno de ser imitado, que é um exemplo para o seu filho. E agora ele muda o tom. Ele é o pai agora que vai começar a mostrar a disciplina para a vida daquela igreja. Aí olha o que ele diz. Alguns de vós se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitar-vos. Tinha um grupo na igreja de Corinto, e Paulo ficou sabendo, que estava cheio de orgulho, de arrogância, de empáfia, e dizendo assim, Paulo, eu quero ver ele vir aqui. Já faz 3 anos que ele não pisa aqui, e fica mandando cartas, e havia uma acusação que dizia assim, por carta ele é bom demais, quero ver presencialmente. Era uma das coisas que os falsos mestres diziam. Não, Paulo por carta é fenomenal, agora cara a cara, no cara crachá eu quero ver. Aí Paulo diz, olha, alguns de vós aí, não é toda a igreja, não era toda a igreja que estava contra Paulo, alguns de vós aí se tornaram arrogantes. Estão cheios de orgulho aí, de arrogância, como se eu não fosse mais visitar vocês. Como se eu não pudesse mais chegar aí na igreja. Contudo, eu queria dizer para essa galera aí, os arrogantes, que em breve irei visitar-vos, se o Senhor permitir. Paulo está dizendo que vai, mas é se o Senhor permitir. Lembra do princípio lá de Tiago? Se o Senhor quiser, eu faço isso, eu faço aquilo. E Paulo, os irmãos terem uma ideia, é porque eu não posso ser muito detalhista aqui, por causa do tempo. Mas se você ler a segunda carta, que está extremamente ligada a essa aqui, você vai ver que Paulo começa se defendendo de uma promessa que ele tinha feito à igreja, de visitar a igreja pela segunda vez. E aconteceu um problema que ele não pôde ir. Aí os irmãos começaram a dizer, olha, ele não cumpre a palavra dele não. Os falsos mestres pegaram isso para acusar Paulo, até isso. Porque quando alguém quer acusar você, quando alguém quer destruir o seu ministério, destruir a sua vida, eles vão em busca de detalhes, de pequenas coisas. Se a gravata não está arrumada, eles vão utilizar isso contra você. Então, Paulo, já sabendo como é que é o dia a dia, ele disse, olha, eu vou visitar vocês sim. Eu quero dizer para os arrogantes aí que se preparem que eu irei visitar. Agora, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, eu vou. Se Ele abrir as portas, eu vou visitar vocês. Então, quando eu visitar vocês, eu saberei não apenas o que estão falando esses soberbos, mas que poder eles realmente têm. Aqui é o Pai que está assumindo a forma da autoridade espiritual sobre a igreja,
que não se intimida diante dos arrogantes, dos soberbos e daquilo que está sendo falado contra ele. Ele vai para cima. Ah, não, ele não vai vir mais aqui. Depois do que a gente está falando, do que a gente está divulgando sobre ele, as coisas que a gente está fazendo aqui, ele não vai nem pisar mais aqui. Paulo disse, olha, eu vou visitar vocês sim. E quando eu chegar aí, não só eu vou tomar conhecimento do que estão falando, esses soberbos, mas eu quero ver que poder eles realmente têm. Eu quero enfrentá-los cara a cara. E eu quero saber que poder eles têm. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Lembra que Paulo já tinha utilizado isso lá atrás? Quando ele disse que a minha pregação, o evangelho que eu preguei entre vocês, não foi com sabedoria de palavras, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo aqui está falando desses líderes, desses pastores que poderiam estar se infiltrando na igreja e que estavam minando o ministério dele, falando mal dele. E Paulo vai dizer assim, olha, eu quero ver, quando eu chegar aí, se esses caras vão me enfrentar de frente mesmo, se eles vão falar o que eles estão dizendo aí para todo mundo. E mais, eu quero, no ministério dele, na vida deles, no que eles estão demonstrando aí, a evidência do poder de Deus. Me mostra aí a evidência do poder de Deus. Eu tenho evidências no meu ministério, que Deus me chamou, que Deus me escolheu, que Deus me colocou à frente da igreja. Eu sou o pai de vocês. Agora, esses aí é só discurso, é só conversa, é só sabedoria humana. Qual a demonstração de espírito e de poder que eles têm? Eu quero que eles mostrem. E provavelmente o que Paulo está dizendo aqui é, quais são os convertidos, as vidas transformadas, a edificação de igrejas que esse pessoal tem aí. Essa demonstração do espírito de poder. Não é só discurso, é poder, demonstração. E isso é sério, meus irmãos. Porque geralmente essas pessoas que se levantam contra pastores, essas pessoas que causam confusão na igreja, essas pessoas que ficam com falatórios, com isso, com aquilo outro, não edificam nada, só destrói, só serve para destruir. Procure ver quem está na igreja, porque essa pessoa que afronta pastor, que persegue pastor, que divide igreja, procure ver quem está na igreja porque ela evangelizou, porque ela trouxe. Procure. Procure demonstração do espírito e de poder do evangelho na vida dessas pessoas. São pessoas que vivem só para atrapalhar e para destruir a obra do Senhor. Não tem fruto, não dá fruto. Até porque ela gasta todo o tempo prejudicando a vida dos outros. Tentando prejudicar a vida dos outros. Aí Paulo diz, eu vou aí. E eu sou apóstolo de Cristo Jesus. E a minha pregação, a minha mensagem, ela não consiste de sabedoria, de retórica, de palavras, de logos, de discurso. A desses aí sim, agora a minha não. É demonstração de espírito e poder. E Paulo não está sendo aqui arrogante, meu irmão. Paulo está sendo verdadeiro, está sendo bíblico. Paulo está defendendo o seu ministério. Ele tem que defender o seu ministério, porque se ele não defender seu ministério, a igreja vai ser destruída. A pregação dele vai ser avacalhada. Então ele está defendendo o seu apostolado. E ele diz, eu vou visitar vocês. Eu vou estar aí. Aí ele conclui dizendo o seguinte. E quando eu for visitar vocês, essa visita que eu quero fazer em breve a vocês, Timóteo vai na frente. Timóteo vai estar aí e vai conversar com vocês e vai falar do meu comportamento. Quando eu for, o que preferis? Devo ir visitar-vos com amor ou com a vara da disciplina? Com espírito de mansidão? Com amor ou com a vara da disciplina? O que vocês querem? Vocês é quem escolhe. O que Paulo está dizendo é, eu estou indo aí, igreja de Corinto, e eu não sou um palhaço para vocês. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Eu sou o pai espiritual de vocês. Eu sou a autoridade que Deus colocou sobre a vida de vocês. E vocês estão com
molecagem, vocês estão dando brecha para os falsos mestres, vocês estão falando o que não deve, vocês estão me rejeitando como pai espiritual de vocês, vocês não têm o que acusar na minha vida, no meu ministério, na minha pregação, vocês não têm o que dizer da minha pregação, porque eu fui fiel, eu gerei vocês no Evangelho e em Cristo Jesus. Então eu queria dizer para vocês aqui uma palavrinha, vocês é que preferem, eu vou aí com amor, eu vou como um pai amoroso, que vai levar sorvete, que vai levar você para o cinema, que vai abraçar você e beijar você, ou você quer que eu chegue aí com um cinto na mão, com uma sandália daquela bem original mesmo, e discipline vocês? Vocês é quem escolhe. Agora, eu sou o pai de vocês, e não esses outros. Olha que autoridade, dada por Deus. E aí ele está sendo iluminado pelo Espírito Santo e ele está sendo estratégico, porque ele está tocando no tema da disciplina, que ele vai entrar agora no capítulo 5 e capítulo 6. E o que ele está dizendo agora, a partir do capítulo 5 e 6, é dizendo assim, Igreja de Corinto, o que vocês estão precisando mesmo é de disciplina. O que vocês estão precisando mesmo é que eu chegue aí e eu exerça a minha autoridade espiritual. Sabe por quê? Vocês estão orgulhosos, sim. Vocês estão tão orgulhosos, inclusive até do pecado no meio de vocês. Porque tem um cara aí no meio de vocês que está vivendo com a mulher do seu próprio pai, indo para a cama, todo mundo sabe na igreja que ninguém está fazendo nada. E quando eu chegar aí, eu quero ver esse negócio. A turma aí da igreja, tem um bocado de camarada aí na igreja, que termina o culto, vai para motel, vai para os templos pagãos, sair com as prostitutas, e na igreja está no grupo de louvor, está fazendo isso, está fazendo aquilo, e vocês estão ensoberbecidos, não está fazendo nada. E quando eu for aí, eu vou tratar disso. Tem gente aí brigando por besteira, crente brigando por besteira, e quando eu chegar aí, eu vou expor isso para vocês. O que Paulo está dizendo é, um verdadeiro pai é aquele que ama, que demonstra amor, mas que também disciplina, que chama atenção. E ele vai chegar na igreja de Corinto, ele vai mandar essa carta por Timóteo, essa carta vai chegar lá, e ele depois vai fazer a visita. E meus irmãos, quando a gente lê as entrelinhas, entre o final de 1 Coríntios e o capítulo 2 de 2 Coríntios, capítulo 7 e capítulo 10 até 13 de 2 Coríntios, que é a parte mais dura da segunda carta aos Coríntios, a ponto de alguém dizer que é uma carta à parte. Porque Paulo vem tratando em um tom, quando chega capítulo 10, 11, 12 e 13 de 2 Coríntios, Paulo pegou um chicote na mão e ali o pau canta. Pode ler. Sabe por quê? Porque essa carta aqui não surtiu efeito. A visita que ele fez não surtiu efeito. Se você olha no capítulo 5, esse rapaz, Paulo vai pedir para que ele seja disciplinado, que ele seja expulso da igreja, entrega a Satanás. Só que quando ele faz a visita, há uma dúvida dos estudiosos se o rapaz que afrontou Paulo na visita, que aparece lá em 2 Coríntios 2, é esse mesmo aqui, que bateu de frente com Paulo. E aí a coisa foi tão séria que a igreja, quando viu que aquele cara estava exagerando, a igreja foi e resolveu punir o cara. E puniram de forma tão severa que Paulo vai dizer na segunda carta, basta a punição pela maioria. Ele já está arrependido, ele já foi envergonhado, então vamos restaurar ele. Porque a igreja foi para o outro lado, porque sempre tem um extremo, né? Ou você deixa para lá, ou você bate pesado demais. Então, é esse o contexto. É essa a carta que nós estamos estudando. E eu concluo, meus irmãos, para a gente orar, só destacando aqui algumas aplicações, inclusive eu já fiz algumas aplicações no início, mas eu quero concluir com outras para a nossa vida. Primeiro, é o desafio de nós reconhecermos a liderança espiritual sobre a nossa vida. É um desafio. E a gente precisa aprender que toda vez que você rejeita a liderança espiritual, a autoridade espiritual sobre a sua vida, quando essa autoridade é bíblica, é fiel,
quando essa autoridade está cumprindo o seu ministério, você não está rejeitando pura e simplesmente o homem. Você está rejeitando Deus que colocou aquela autoridade sobre a sua vida. O que Paulo está defendendo aqui não é a igreja ser submissa a um pilantra, a um ladrão, a alguém que está querendo a lã e a gordura das ovelhas. Mas o que Paulo está falando aqui é a igreja de Corinto. O que vocês estão fazendo é muita injustiça. Eu gerei vocês. Eu preguei o evangelho para vocês. Eu fui fiel quando eu estive aí. Assim como eu sou fiel em todas as igrejas. Eu sou pai de vocês. E porque chega 2 ou 3 aí com logos, com palavras de sabedoria humana, com um discurso eloquente, com toda uma retórica sofista, vocês estão abrindo mão da minha vida, que sou o pai de vocês, que sou o pastor de vocês, o líder de vocês, e estão indo atrás dessas pessoas. Então vocês precisam reconhecer a minha autoridade sobre vocês. Meus irmãos, isso é muito sério. Não é à toa que o índice de pastores que tem cometido suicídio no Brasil e no mundo não é pequeno. Por causa dessa ingratidão, por causa dessa postura, muitas vezes, soberba, arrogante da igreja, por causa desse desprezo para com o pastor e com a família pastoral. De olhar para aqueles que Deus usou para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família, para batizar seus filhos, para fazer seu casamento, para aconselhar você de manhã, de tarde, de madrugada. Todo pastor, a hora que ele é chamado, ele está disponível, o verdadeiro pastor. E quantas vezes ele, de manhã, de tarde, de madrugada, ele faz tudo pela pessoa. E lá na frente, ele é descartado. Na cultura que nós estamos vivendo hoje, ele é facilmente descartado. Descartado. Então a igreja precisa ter cuidado com isso. A igreja precisa pedir a graça de Deus para identificar quem realmente é um pai espiritual, quem está agindo como um pai espiritual e submeter-se a essa autoridade, a esse pai espiritual. Nós, os pastores, será que nós estamos gerando filhos na fé pelo evangelho, pregando o verdadeiro evangelho, ensinando o verdadeiro evangelho, gerando ovelhas, não minhas, mas de Cristo Jesus, apontando para Cristo, não para mim, apontando para Cristo. São ovelhas de Cristo, não são minhas, são ovelhas dele, ele é que é o dono. Então você, pastor, o que move o seu coração, o que move o seu ministério? Você tem realmente gerado filhos na fé, com a pregação do evangelho? Você tem dado ênfase a Jesus Cristo, como Paulo está fazendo aqui em todos esses capítulos. Até agora, a ênfase é o evangelho e Cristo, o evangelho e Cristo, o evangelho e Cristo. Você tem feito isso? É triste, meus irmãos, mas muitos estão construindo ministérios com outras bandeiras, não em torno do evangelho e de Cristo. Mas a terceira coisa, pastor, estou falando para você e para mim, nós precisamos exercer a disciplina espiritual. Nós precisamos não permitir que a nossa autoridade pastoral seja avacalhada, porque nós deixamos de exercer a disciplina. E igreja do Senhor, se você está sem disciplina, você não é filho, você é bastardo. Você não é mais filha de Deus, você deixou de ser filha de Deus. Quando nós estamos sem disciplina, nós não somos filhos, nós somos bastardos. E como um pai espiritual, o pastor é aquele que ama, é aquele que abraça, que afaga, mas é aquele que também tem que chegar e disciplinar a igreja, e exortar a igreja, e expor o pecado, não para envergonhar, mas admoestar, aconselhar, exortar, trazer de volta, trazer a comunhão àqueles irmãos. É isso que Paulo está defendendo aqui. Por isso que é uma exortação de um pai espiritual. É um pai espiritual. É um pai que não abre mão do filho rebelde. É um pai que quer ver o filho transformado. Agora, a igreja é que prefere.
A igreja prefere um pastor que vá com espírito de mansidão, com amor, ou um pastor que vai pegar a vara da disciplina e exercer a disciplina? Agora, sabe o que acontece no nosso país? Aquilo que Eugene Peterson, nos seus livros, a maior autoridade sobre ministério pastoral no mundo, já falecido. Eugene Peterson, no livro dele, O Pastor Segundo Deus, e tantas obras, ele diz assim, e muitos fazem isso. Ele diz assim: você quer ser pastor a vida toda de uma igreja? Não precisa nem você ser bíblico, pregar a Bíblia, você ser realmente um obreiro aprovado de acordo com as Escrituras. Você quer se dar bem no ministério e ser pastor de uma igreja a vida toda? Abraça as crianças, beija as velhinhas, vá para a porta da igreja, seja o cara legal para todo mundo, não mexa com ninguém, você vai ser pastor a vida toda. Agora, naquele dia, não pense que você vai herdar a vida eterna, nem que você vai ser abraçado pelo Senhor, não. Porque o verdadeiro pastor é aquele que abraça, é aquele que beija, é aquele que cuida, mas é aquele que tira o carrapicho. E eu não sei se você já teve essa experiência. Eu tenho um puduzinho que é do meu coração, está bem velhinho. Todo dia eu me preparo para a partida dele, Spike. Bem velhinho, cego, já não escuta mais, parece Laika lá de João Mesquita, né? Eu chego, às vezes ele nem nota que eu cheguei. E quantas vezes, andando com o Spike, ele pega um carrapicho na pata, e quando a gente vai tirar, é uma agonia para tirar. Ele não entende, mas eu tenho que tirar o carrapicho, porque vai ser ruim para ele, vai ser difícil para ele, está ferindo ele. Então, eu tenho que pegar ele com jeito. Eu sei que ele não gosta, mas eu tenho que tirar aquele carrapicho, às vezes, lá que está entranhado entre as almofadinhas da pata dele, porque ele pegou. Esse é o verdadeiro pastor. Sangra, dói, mas ele tem que fazer. Faça isso, meu querido. Seja um pai espiritual. Não abra mão da sua igreja. Ame a sua igreja, mas também não abra mão da disciplina. Seja um pastor amoroso. Pastor Itamir, que é muito meu amigo, um homem de Deus, ele disse que quando se formou, ele foi assumir uma igreja que o Dr. Russell Shedd tinha escolhido para ele. E quando ele chegou na igreja, ele começou o processo para ser recebido, e ele usa barba. A igreja não aceitava a barba. Só que como seminarista, ele usava barba naquela igreja. Mas agora ia ser o pastor, não podia barba. E foi uma confusão tremenda. E ele disse que chegou para o Dr. Russell Shedd no outro dia e disse: Dr. Russell Shedd, não vou mais para aquela igreja não. Disse: por quê? Aqueles irmãos não entendem, e não sei o quê, papapá. E aí disse que o Dr. Russell Shedd disse assim: meu filho, você lembra do que está escrito lá em Coríntios capítulo 8? O conhecimento ensoberbece, o amor edifica. E mandou ele ler. E ele leu. E Dr. Russell Shedd disse assim: você quer ir para aquela igreja para mostrar que você sabe mais do que os irmãos, que você está certo, que você é isso ou aquilo, ou você quer ir para aquela igreja para amar aqueles irmãos, para pastorear aqueles irmãos e para ajudá-los na fé? O pastor também disse que no outro dia o rosto dele estava igual um bumbum do neném. E ele pastoreou aquela igreja há muito tempo. Amor, amor. Que Deus nos dê amor pela igreja do Senhor, assim como Paulo tinha. Vamos orar?